Estamos iniciando mais um programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas de interesse jurídico da nossa sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pela TV Uniara em parceria com o curso de Direito da Uniara e vai ao ar no canal 21 da NET e na TV Educativa de São Carlos. Hoje temos a grata satisfação, um prazer imenso em receber aqui Dr. Elivaldo da Silva Ramos, digníssimo Procurador-Geral do Estado de São Paulo e professor de Direito Constitucional da Universidade de São Paulo, no Largo de São Francisco. Seja muito bem-vindo, doutor Elivaldo. Muito obrigado, José Passos. O prazer é meu de conversar com os telespectadores aqui da TV Uniara. Doutor Elivaldo, fala um pouquinho para os nossos telespectadores da atuação da Procuradoria-Geral do Estado. Quem é a Procuradoria? Olha, a Procuradoria-Geral do Estado essencialmente é um órgão de advocacia pública. Esse é um conceito que define sinteticamente o que é a Procuradoria. Então nós, de um lado, que faz um órgão de advocacia, representa judicialmente o seu cliente, que no nosso caso é o Estado, em juízo, quer como autor, quer como réu, e de outra parte faz uma atividade consultiva, quer dizer, que em parte é preventiva de litígios, né? A Procuradoria dá pareceres, participa da elaboração de projetos do governo, olhando, enfim, a questão da legalidade, fazendo com que as políticas públicas possam ser implementadas dentro da lei e atendendo aos interesses da população. Quer dizer, naquelas questões onde alguém ingressa com ação contra o Estado, ou para pedir remédio, ou enfim, qualquer coisa, é a Procuradoria quem vai desenvolver um trabalho. De fato. Quer dizer, vejam, por exemplo, uma questão envolvendo medicamento. A Procuradoria atua nas duas frentes. De um lado, às vezes há um pedido administrativo formulado, nós podemos dar o parecer na consultoria jurídica da Secretaria da Saúde, dizendo, olha, é para atender ou não é para atender, ou em que termos deve ser atendido. E de outra parte, em juízo, se há uma ação, nós vamos colocar, enfim, a questão do seu ponto de vista da ótica do Estado, em juízo. Vamos defender os interesses do Estado naquela ação. Agora, o que é importante, não com uma visão específica daquele caso, sempre fazendo uma visão global, geral, do macro. É verdade. Quer dizer, essa é uma diferença da atuação da Procuradoria em relação a outros órgãos que atuam no processo jurídico, né? Processo judicial em geral. O órgão de controle, o Ministério Público, às vezes a Defensoria Pública que defende a população que não pode contratar advogado, população carente, tem uma visão muito ligada a um caso específico. Ela tem o caso diante de si. Esse é o papel, não há aqui crítica alguma, é o papel do defensor, do promotor. Ele recebe uma pessoa, uma denúncia, tá? Ele vai focar naquele caso. A Procuradoria tem uma visão conjunta, porque nós atuamos em todas as secretarias, em todo o território do Estado. Então ela vai, vamos imaginar uma questão de medicamento, nós vamos trazer, pelo menos à tona, o seguinte dado, olha, vamos verificar quanto é que o Estado gasta com isso. Porque, enfim, se eu for olhar processo por processo, pode parecer assim, olha, professor, nem é um valor tão alto. O juiz pode pensar, bom, vamos conceder aqui essa liminar, dar esta sentença favorável, até porque o impacto econômico é pequeno num caso, mas se nós multiplicarmos isso por milhares de casos, a questão muda de figura. Então, no mínimo, nós temos que trazer esses dados ao debate para que haja uma boa decisão. O senhor até em recente palestra fez um comentário sobre a insulina. Quer dizer, o SUS libera uma determinada insulina que já tem toda uma característica, um laudo médico. É verdade. A insulina, ela responde hoje aqui no estado de São Paulo por 70% das ações de medicamento, que envolvem pedidos de fornecimento de medicamento, 70% dos casos nós temos a insulina. E o SUS fornece insulina. Então a discussão é, bom, mas alguma outra insulina importada ou que tem uma outra composição que é mais efetiva. Mas isso é uma análise técnica, médica. Então o que eu tenho procurado mostrar é o seguinte, olha, o judiciário pode controlar. Se há algum caso que alguém pediu a insulina e não obteve nenhuma, é uma coisa. Outra coisa é pedir para, olha, eu não quero essa que vocês fornecem, eu quero uma outra. Porque aí envolve uma questão de discricionariedade técnica. E eu tenho sustentado que o judiciário não pode substituir a discricionariedade do administrador pela sua. Quer dizer, por que a avaliação técnica de um médico privado, contratado pela parte, deve prevalecer sobre a de um médico público, do sistema público, que tem uma visão conjunta do Sistema Único de Saúde?
É isso que a obrigação da Procuradoria é levar ao Judiciário para que o Judiciário não cometa distorções ou não distorça uma política pública importante que é na área de fornecimento de medicamentos, por exemplo. Naturalmente pode ter um caso específico de que aquela insulina não serve e tal, mas aí é que não vai ser a repercussão para todos. É verdade, é verdade. É sempre essa questão. A Procuradoria leva as questões macro-jurídicas. Isso vale para questões de superlotação de presídios, de transporte de massa. Quer dizer, a gente procura mostrar muitas vezes isso. Olha, pense no impacto da decisão. Quer dizer, o que isso vai significar em termos de orçamento público, o que isso vai significar em termos do que está sendo feito. Não é? Por exemplo, existem ações que discutem a questão da acessibilidade a prédios públicos. Existe legislação para isso, ela tem que ser atendida, etc. Mas, vejam, a legislação vem e, num primeiro momento, os prédios todos são prédios antigos, claro, vai ter que passar por obras de adaptação. Não é razoável exigir que tudo isso seja feito de imediato. Eu vejo o impacto que isso teria, não há orçamento para isso. Então, tem que se fazer através de uma política pública séria que diga, olha, num tempo, vamos imaginar, de tantos anos, nós teremos todos os prédios públicos, vamos imaginar, da Prefeitura de Araraquara, estarão adaptados para a plena acessibilidade de cadeirantes, enfim, de deficientes de maneira geral. Aí sim, eu apresento a minha política e o Judiciário controla para ver se ela é razoável, se aquilo está correto, etc. Agora, não é razoável que o Judiciário ele próprio formule. Fala, não, eu vou fixar aqui um prazo de 6 meses, vocês terão que ter tudo isso. Esse debate que a Procuradoria tem trazido ao Judiciário. E, fundamentalmente, buscando a proteção e todos os direitos da população. Não há dúvida, não há dúvida. E no fundo, nós sempre sofremos um impacto. Quer dizer, se alguma decisão judicial vai ter um impacto financeiro no Tesouro, significa que nós deixaremos de fazer alguma coisa para fazer outra. Então, se vamos imaginar, o Supremo, numa certa altura, começou a determinar que o município atendesse todas as necessidades da educação infantil. É algo nobre, não é? De fato, o acesso à educação infantil, nós sabemos que a educação adequada, na mais tenra idade, ela tem um impacto profundo no que vai ser essa pessoa no futuro, em termos profissionais, etc. Mas isso não pode ser feito de uma hora para outra. Tem que ser um programa de ação no sentido que toda a população possa ter acesso à creche, à educação infantil em geral, toda a população que precisa desse tipo de atendimento. Agora, não dá para fazer isso de uma hora para outra. Se há uma determinação nesse sentido, o Supremo começou a determinar, a consequência é que o prefeito, enfim, o município deixa de aplicar recursos públicos em outras áreas. Então, seria mais razoável que na discussão do orçamento, a população participando disso dissesse, olha, nós temos aqui a intenção de, em 5 anos, todo mundo terá acesso à creche, porque isso não vai prejudicar outras políticas importantes. Quando o Judiciário vem e olha só aquele caso, ele ignora que há outras ações, por exemplo, de outros casos, de outras políticas, e aquilo que não for objeto de ação será desconsiderado. Então, eu deixo de atender, sei lá, um problema de enchente que atinge lá a canalização de um córrego para fazer creche. Quer dizer, de alguma maneira, alguém é afetado. E não é razoável que um poder que tem uma visão setorial decida isso como se fosse o único problema. Então, essa visão macro-jurídica é talvez o mais importante papel que a advocacia pública pode ter, porque é trazer ao judiciário melhores condições de decisão. Não é? Muito bem. Vamos falar, é claro e notório a sua paixão por essa área da Procuradoria. Mas vamos falar de uma outra paixão que o senhor já declarou em recente palestra, que é a área acadêmica. O senhor é professor de Direito Constitucional. Fala um pouquinho para os nossos alunos sobre as expectativas que o senhor tem recebido dos alunos, os anseios dos alunos sobre a sua própria vida acadêmica. Bom, a primeira mensagem, como professor, né, de fato eu tenho várias paixões. Como professor eu digo o seguinte aos alunos. Olha, a primeira questão é sempre se perguntar se gosta daquilo que vai estudar. Né? O direito, ele por vezes atrai, porque tem um mercado de trabalho, questões importantes, mas ele é uma atividade exaustiva, é preciso estudar muito. Né? O direito envolve bom senso, mas envolve técnica também. Então a primeira coisa que eu digo logo no primeiro dia de aula, olha,
façam sempre uma análise de consciência para saber se gostam mesmo disso. Se gostarem, tem um mundo de oportunidades. Se não gostarem, é penoso demais para valer a pena fazer o curso. Então precisa ver se gosta disso para atuar diretamente ou indiretamente, claro, no mercado jurídico. Tá. Muito bem. Vamos por um breve intervalo, mas já retornamos. Estamos retornando com o programa Nosso Direito, com a presença ilustre do Procurador-Geral do Estado, Dr. Elivaldo da Silva Ramos. Dr. Elivaldo, fale um pouquinho mais para os nossos alunos sobre essa sua experiência, essa questão da necessidade e até do que nós estamos aqui falando em off de aproveite o seu tempo. Essa é outra questão, né? Eu acho que o professor, o Passos, ele não é só professor. Ele é um orientador, no sentido mais amplo. Ele deve orientar o aluno nos passos que ele vai dar em seguida na vida acadêmica e profissional. Então eu digo para os alunos do primeiro ano, olha, o que vocês têm de mais valioso aqui é o tempo. E o tempo vocês têm que aproveitar bem. Então aproveite os primeiros anos do curso de Direito, primeiro, segundo, terceiro ano, para uma formação mais completa possível. Então vai haver um evento, vocês fazem aqui a Semana Jurídica, por exemplo. Aproveite essa oportunidade, que vem professores de fora, trazem a sua bagagem, a sua experiência, pessoas que vocês acompanham aí nos livros, mas aí vocês têm a oportunidade de ver pessoalmente, fazer perguntas. Então aproveite essa oportunidade intensamente, se inscreva, participe, etc. Qualquer tipo de palestra, às vezes a magistratura, o Ministério Público, a Procuradoria faz um evento, vá lá. Estágio profissional, faça o paralelo aí com outras profissões, como a medicina. Imagine se um aluno de medicina do primeiro ano já irá participar ali de uma cirurgia. Pode assistir, olhe lá, mas com muito cuidado não vai participar do ato cirúrgico, porque ele não tem os conhecimentos mínimos ainda para isso. Então no direito não é diferente. Primeiro estude bastante, primeiro, segundo, terceiro. Quando estiver na metade do curso, um pouquinho mais ali, por volta do quarto ano, aí é o momento de fazer o estágio. E procure também fazer o estágio da forma mais produtiva possível. Então, eu sei que a Uniara, por exemplo, tem lá o escritório modelo, o escritório que é um laboratório, né? O laboratório do direito é a prática efetiva. Então, é um bom modelo de estágio, porque você tem o lado acadêmico integrado, né, com a parte prática no currículo, como seria uma residência para um médico. Mas há outras instituições, a própria Procuradoria-Geral do Estado tem o estagiário que é formalmente reconhecido. Você, para entrar no estágio da Procuradoria, faz um concurso à parte, mas esse concurso exige que o aluno da Faculdade de Direito esteja inscrito na OAB. Então ele tem que ter a carteira de estagiário, ele vai, portanto, ter condições melhores de participar de processos judiciais, porque ele pode assinar algumas petições. Ele, de fato, tem participação na advocacia pública naquele momento. Nós temos um quadro de estagiários, hoje, na PGE de São Paulo, de 1.200 estagiários, mais ou menos. Na base de um estagiário e meio por procurador. Hoje, esse quadro está preenchido em mais ou menos 70%. A todo momento são realizados concursos, etc. Então o estagiário tem ali uma bolsa, então, ao mesmo tempo ele já começa a receber alguma coisa, ajuda nos seus estudos, a pagar a mensalidade, comprar livros. Então são situações importantes, quer dizer, às vezes é melhor do que estagiar numa instituição onde o ensino não tem lá muito valor, um escritório, por exemplo, que vai ali esfolar lá o estagiário, quer dizer, ele não tem tempo nem para respirar,
porque, enfim, é exigido muito dele. Então, é melhor ir para um escritório, às vezes já alguém com uma outra visão diz, não, você quando estiver em semana de prova, eu te dou um tempo para fazer as provas, etc. Então, é isso que eu digo. E é um momento do curso, dos primeiros anos, que o aluno tem vontade de ler um livro, às vezes de filosofia do direito, de sociologia, um livro mais geral, né? Por exemplo, o Beccaria, dos Delitos e das Penas, né? Então, livros clássicos, ele tem a oportunidade de fazer isso. Na vida profissional, nós vamos ler aquilo que nós precisamos para resolver o caso. Então, às vezes a gente tem vontade de ler um determinado trabalho, um pouco fora da nossa área, mas não temos a oportunidade. Eu mesmo fico, às vezes, aguardando uma oportunidade de ir para uma audiência em Brasília, para uma palestra fora de São Paulo, que eu tenho que ficar algumas horas num avião, etc., para fazer algumas dessas leituras. Porque, então, é um momento que eu tenho disponível para isso. Então, valorize o tempo, é um conselho que eu dou aos alunos. O nosso aluno, que é um nosso ouvinte assíduo do nosso programa, tenho certeza que vai receber todas essas informações, orientações e dicas de um constitucionalista de primeira marca. O senhor, recentemente, escreveu um livro, que é o livro intitulado Ativismo Judicial, que trata de um assunto bastante polêmico, que trouxe à baila as discussões a respeito das decisões, podemos chamar em caráter legislativo, entre aspas, do Supremo Tribunal Federal. A mais repercutida, de maior mídia, que foi justamente a união homoafetiva. Fale um pouquinho da sua opinião sobre essas decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse trabalho do ativismo, o que eu procuro é mostrar que uma democracia se faz com a participação de diversos poderes a partir de uma certa especialização funcional. Então, cada poder exerce uma função preponderantemente e há uma razão para isso, quer dizer, tanto porque é o mais adequado para exercer aquela função, quer dizer, por que o Legislativo, por exemplo, é um órgão plural, que não tem um deputado só para exercer a função legislativa, mas vários deputados, vários partidos? Porque ele é a caixa de ressonância da sociedade, ele tem que representar as correntes políticas mais importantes, de forma proporcional. Não é? Já o executivo é um poder unipessoal, normalmente. É um comandante, um chefe do executivo, é uma pessoa só. Por quê? Porque ele é um poder que tem que ter rapidez de decisão. Então, surge uma questão lá administrativa urgente, grave, não é? Eu sou obrigado a uma epidemia, eu tenho que rapidamente atender lá, tomar medidas de saúde pública, sanitárias, eu não posso demorar muito para fazer isso, tem que ser imediato. Então, ele tem uma outra estrutura. O judiciário atua por processo, um processo bastante formal, né? Hoje um pouco menos, mas ainda um processo muito formal. Atua por casos, então ele é o poder adequado para resolver litígios, especialmente litígios individualizados, mas também hoje os litígios de massa, usando uma outra tecnologia, né? Dos processos coletivos. Agora, não é um poder adequado para formular regras abstratas. Então, o problema do ativismo, no fundo, é mostrar uma disfunção. O que eu chamo de ativismo, esse termo é perigoso porque ele tem vários sentidos, eu dou um sentido negativo, digo qual é o sentido que eu dou. Às vezes alguém diz assim, mas eu sou a favor do ativismo, mas está falando de uma outra coisa. Está falando daquilo que eu chamo de interpretação criativa. Então, o que o juiz seja criativo nas suas decisões, ele não fique só preso à letra da lei, não é? A letra, já é uma frase comum em direito, a letra mata, né? O espírito vivifica. Isso significa que o judiciário tem que captar o espírito da norma, o seu sentido teleológico, não há dúvida. Isto é positivo. Então, se entender que ativismo é interpretação criativa, eu também sou a favor, né? Mas não é esse o sentido que eu dou. Eu digo, não, isso é uma atividade normal do judiciário. O que eu aponto é uma anormalidade. São aquelas decisões, como você estava dizendo, que o judiciário ele ultrapassa um limite funcional, né, do que seria a função jurisdicional e começa a invadir o campo próprio da legislação. Ele faz isso, por exemplo, quando a Constituição, é muito comum no direito constitucional, porque a Constituição tem muitos princípios, é um texto legislativo diferente de um código normal, código civil, penal, etc., porque ela é mais ampla, é mais rarefeita, ela tem normas principiológicas, mais das vezes. Então, o juiz vai e, com base em princípios genéricos,
acaba formulando regras muito concretas. Quer dizer, e não lhe é dado fazer isso. A concretização desses princípios constitucionais, pelo menos de maneira mais genérica, deve ser feita por meio da legislação. É o legislador que deve, em um primeiro passo, concretizar esses princípios. Depois o juiz vai, aplicando essa legislação, concretizar esses princípios, e é o que está na lei, na sentença. Mas há todo um processo de concretização que não dispensa a intervenção legislativa. É nesse sentido que eu escrevi essa obra. No caso da decisão da união homoafetiva, eu procuro enquadrá-la no modelo de interpretação criativa. Porque ali havia uma norma, e a questão era como interpretar o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição, que diz que a união homoafetiva, a união estável homoafetiva, se dá entre homem e mulher. E o Supremo propõe, então, olha, aqui homem e mulher não quer dizer que seja necessariamente a união estável heterossexual. Pode ser homem e homem, mulher e mulher também, desde que ali se constitua uma entidade familiar, ou seja, haja uma duração nesta relação, haja respeito, fidelidade, alguns pressupostos que mostram que ali é uma família que está composta. A própria Constituição facilita um pouco esse entendimento, porque logo abaixo desse parágrafo ela diz, no parágrafo 5º, se não me falha a memória, do mesmo artigo, que é também considerada entidade familiar, por exemplo, a família composta por descendentes e ascendentes apenas, sem haver, por exemplo, ou a mulher ou o homem. Então, alguém que viuvou, por exemplo, um pai ou uma mãe que tem lá 2 filhos e ali convive, é uma família, mas não tem um casamento que já se desfez. Determinando a entidade familiar. Claro, Quer claro. dizer, então houve, na verdade, nessa decisão, uma extensão da interpretação da norma. Quer dizer, no caso, havia uma norma que literalmente era restritiva, que foi ampliada para apanhar outras situações. Isso é positivo, isso permite que o direito seja atualizado, né? Existe a evolução do direito. Outra coisa é casos que não dispensam legislação, por exemplo, eu cito o caso do nepotismo, da desfiliação partidária, que, embora o Supremo tenha visto o problema acertadamente, ele estava ali, a meu ver, de mãos atadas. Ele não tinha como resolver essa questão. Ele tinha que apontar a ausência de norma e compelir, junto com a sociedade, o legislador a legislar. Não havia como resolver isso. Outras vezes, a própria Constituição dá instrumentos ao Supremo para suprir omissão, como é o caso do mandado de injunção. Isso é uma outra questão que demandaria toda uma explicação, mas existem instrumentos em situações específicas de direitos fundamentais. Não é o caso dessas decisões que eu mencionei. Muito bem, o papo está espetacular, mas estamos chegando quase ao final do nosso programa. Doutor Lorival, um prazer imensamente grande tê-lo aqui na nossa Uniara. Suas considerações finais. Eu só quero, de fato, agradecer. Foi muito prazeroso a minha esta vinda aqui a Araraquara. Participei aqui de reuniões, inclusive a reunião do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado foi feita em São Carlos. Os colegas da Regional de São Carlos, que abrange Araraquara, estiveram comigo depois, numa reunião muito agradável, e pude proferir uma palestra aqui na Uniara sobre o tema do ativismo, abordando o caso da União Estável. Fiquei muito bem impressionado com a instituição, com seus alunos, todos muito atenciosos, ficamos ali horas, temas complexos, e eles acompanharam com muito interesse, o que sempre em mim renova o amor pelo direito e pelo ensino, porque é constatar que há pessoas dispostas a ouvir, que gostam do que estão fazendo, que gostam de estudar o direito, e nesse sentido eu queria dizer que foi um enorme prazer ter estado em Araraquara e particularmente na Uniara e aqui na TV Uniara. É sempre um grande prazer de ser entrevistado uma pessoa que tem aí também as mesmas preocupações que eu tenho, Passo, e que dá uma contribuição relevantíssima à difusão do direito e do ensino jurídico no país. Foi um grande prazer, muito obrigado. Tenho certeza que o nosso telespectador aguardará o vosso retorno. Estamos chegando ao final de mais um programa Nosso Direito, mas nos vemos a semana que vem.